A paz do Senhor, povo de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Falando aqui, missionária lá, em nome de Jesus, no momento da palavra, onde o Senhor preparar uma palavra abençoada para nós nesse grande dia. A palavra do Senhor você vai encontrar ainda no livro de João, capítulo 14, e o versículo 21, que diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Essa passagem fala sobre a promessa do Espírito Santo. A palavra de Deus fala aqui bem clara que quando Jesus ele ressuscitou, ele foi até os discípulos e falou que ia mandar um consolador, que nós daqui não ia ficar só. Ele falando isso para os discípulos: vocês não vão ficar só. Deus enviará o Consolador, que é o Espírito Santo. E a Bíblia é bem clara. Rogai ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador. No versículo 16 do capítulo 14. Para que fique convosco para sempre, que significa o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós se sentimos só. Falamos: Senhor, eu não aguento mais. Eu estou só, o Senhor me abandonou. Não. Jesus nunca nos abandonou. Deus nunca vai nos abandonar. Muitas vezes nós, ser humano, nós, filhos de Deus, queremos abandonar o Senhor. Mas Ele jamais nos abandona. E quando Ele ressuscitou e chegou aos discípulos e falou que ia mandar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que aqui no 21 que fala bem claro, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ei, o Espírito Santo está na terra, mas o Senhor é bem claro. Aquele que tem os mandamentos e o guarda, esse que me ama. E aquele que me ama será amado do Pai. E eu amarei e me manifestarei nele. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Jesus. É a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só. Então, nós estamos protegidos pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, que manifesta no meio de nós. Mas é injusto Deus proteger mais aqueles que não estão guardando o mandamento do Senhor, que não estão fazendo a vontade de Deus, porque é bem claro aqui, que aquele que guarda o mandamento do Deus, os mandamentos do Senhor, ele ama Deus. Porque quem guarda os mandamentos do Senhor Jesus, o ama. Aquele que guarda, ele obedece. Aquele que obedece, ele recebe a graça. Não significa que aquele que não obedece, ele vai ser castigado, condenado por Deus. Não. O Senhor lhe dá chance para você mudar. Porque o foco do inimigo, aqui na terra, o foco dele é tentar desviar um servo e um filho de Deus, ou uma filha de Deus, dos caminhos do Senhor. Se desviar da verdade, fazer algo que não agrada a Deus. Essa pessoa, ela se afasta um pouco da presença do Senhor Jesus. E quem está próximo dela é o inimigo. Então, aquele que guarda os mandamentos do Senhor, ele é uma pessoa íntegra, sincera e se desvia do mal. É bíblico. Aquele que guarda os mandamentos de Deus, ele está fazendo a vontade do Pai. E quando você faz a vontade do Pai, o Pai faz a vontade do Filho. E ele é bem claro aqui. E eu manifestarei nele. Quer dizer, Deus está conosco. Amados irmãos, pela glória do Pai, pelo sangue do Cordeiro, vamos viver uma vida cristã. Eu não estou falando aqui de religião, mas eu estou falando do amor de Deus por nós, da sua comunhão com Deus, da sua comunhão com Jesus. Se você está fazendo a vontade de Deus, Deus ele vai estar sempre contigo. Se você está obedecendo, Deus ele vai te dar estratégia para você ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa funcionária, uma boa serva. E ele nos livra de todo o mal, por mais que tenha aflições nessa terra. Mas se você estiver fazendo o mandamento de Deus, você está no caminho certo. E o Senhor nos livra de todos os males. Então assim diz a palavra do Senhor: guardai os meus mandamentos, guardai a minha palavra. Guardar não só é ler e ficar, é guardar e praticar a palavra de Deus.
fazer da palavra de Deus a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a própria palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade. Quem é o dono da verdade é Deus. Quem é o pai da mentira é Satanás. Então você tem que ter uma vida cristã, uma vida de comunhão com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Guardar o mandamento do Senhor, fazer a vontade do Pai, estar na presença de Deus, orar ao Senhor e clamar somente a Ele, chorar nos pés de Jesus, porque Ele é contigo. E Ele disse mais para o povo, Ele sempre fala para nós: não temas, porque eu sou contigo, e nem te assombre, porque eu sou teu Deus. Então guarda o mandamento do Senhor. Faça a vontade do Pai e você vai prosperar sobre essa terra e ainda vai ganhar a salvação. Ele morar no reino de Deus, na glória do Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu apresento essa pessoa aí. Eu a não conheço, mas o Senhor conhece, Pai. Essa pessoa que está vendo e está ouvindo esse vídeo. Que o Senhor venha, meu Deus, derramar a tua graça, a tua misericórdia. Vá ao encontro dela, encontro dele, Senhor. Proteja na sua vida, o seu lar e a sua família, Senhor. A sua vida ministerial. Todas as áreas da sua vida, meu Deus, que a tua proteção seja na vida deles. E que eles venham guardar os teus mandamentos, fazer a tua vontade. Andar na verdade, porque tu és a própria verdade. Então liberta aqueles que precisam ser libertos. Sara os que precisam ser sarados. E levanta esses caídos, Senhor. Para que o teu nome venha a ser glorificado na vida de cada um. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus, não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como um fogo refina o ouro, vem tua obra e me completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. A palavra de Deus, ela liberta, ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, que ele é o próprio caminho. Então, esse foi o momento da palavra.